E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: China avança na tecnologia com seu sol artificial e se diz próxima de tornar a fusão nuclear uma realidade para os nossos dias. Além disso, ela também mostrou tentáculos comandados por inteligência artificial que pode liberar os robôs do seu próprio corpo. Já nos Estados Unidos, o Google apresentou o Gemini Robotics 2 e quer ensinar qualquer robô a trabalhar como um ser humano. Ônibus autônomo que já está levando passageiros pelas ruas da Europa, e a carne de laboratório que a China tem como plano para reduzir a sua dependência alimentar que vem de nós, do mundo todo, na verdade, né? Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Imagine por um instante aí uma tecnologia que atinge temperaturas superiores a 100 milhões de graus Celsius. É mais quente que o nosso próprio Sol, na verdade que o núcleo do nosso próprio Sol. E deixa eu te falar uma coisa, tá? Hoje o maior desafio nem é criar essa tecnologia. Na verdade é impedir que essas temperaturas tão altas destruam instantaneamente o equipamento. E é exatamente esse obstáculo que a China afirma ter superado com o HL-3, o seu mais avançado reator experimental de fusão nuclear, chamado de Sol Artificial. A fusão é considerada o santo grau da produção de energia para a nossa civilização. Diferente das usinas nucleares convencionais, aquelas que usam fissão nuclear e a partir daí obtêm eletricidade dividindo átomos pesados, a fusão faz exatamente o contrário. Ela une núcleos leves de hidrogênio para poder liberar enormes quantidades de energia, reproduzindo o mesmo processo que acontece naturalmente dentro das estrelas. O problema é que manter esse plasma extremamente quente e estável exige uma engenharia levada ao limite da física. Existem poderosos campos magnéticos que impedem o plasma de tocar diretamente as paredes metálicas. Mas, mesmo sem contato permanente, partículas extremamente energéticas, radiação intensa e fluxos gigantescos de calor atingem continuamente a superfície interna do equipamento. E é exatamente aí que entra um dos componentes mais importantes de todo o projeto, a chamada primeira parede. Ela funciona como uma camada de proteção que fica mais próxima do plasma. Ela precisa suportar temperaturas extremas, resistir ao bombardeio constante de partículas e permanecer estruturalmente íntegra durante milhares de ciclos de operação. Qualquer falha pode interromper experimentos extremamente caros e também comprometer, claro, todo o funcionamento do reator. Segundo os pesquisadores, o país conseguiu dominar internamente a fabricação dessa estrutura crítica, desenvolvendo técnicas próprias de metalurgia, soldagem de alta precisão e fabricação de componentes capazes de atender esses rigorosos requisitos exigidos pelos reatores de fusão. Esses módulos passaram por testes de fluxo térmico extremamente elevados, simulando assim as condições que eles enfrentarão durante o funcionamento do reator. O objetivo é garantir que a estrutura mantenha sua resistência mesmo após sucessivos ciclos de aquecimento, resfriamento e intensa radiação. Mas a primeira parede representa apenas uma etapa disso tudo. O HL-3 também passa por uma ampla modernização para poder alcançar um objetivo ainda mais ambicioso: produzir um plasma em combustão. Isso significa atingir um ponto em que a própria reação de fusão passa a gerar energia suficiente para poder manter o plasma aquecido, reduzindo assim a necessidade de aquecimento externo. Em outras palavras, meus amigos, a reação começa a sustentar a si mesma. Dessa forma, aproxima a tecnologia das futuras usinas comerciais. Ou seja, nós teremos energia ilimitada, praticamente ilimitada. Segundo o cronograma apresentado pelos pesquisadores, essa nova fase poderá começar a ser testada já em 2027, claro, após a conclusão das atualizações das bobinas magnéticas e também nos sistemas de confinamento e nos componentes internos do reator. Um outro aspecto que chama bastante atenção é a estratégia chinesa de reduzir a dependência de tecnologias externas. Além do reator em si, o país vem desenvolvendo internamente processos de fabricação, materiais especiais, técnicas metalúrgicas e parte da cadeia necessária para produzir equipamentos de fusão em larga escala. Em um cenário de crescente disputa tecnológica entre as grandes potências, como os Estados Unidos, por exemplo, dominar toda essa infraestrutura pode representar uma vantagem que é bem estratégica e importante para eles. E o planejamento a longo prazo também é bastante ambicioso por lá, viu? A expectativa é construir um reator piloto já na década de 2030 para poder validar a geração contínua de eletricidade e, posteriormente, uma usina demonstrativa conectada à rede elétrica. Isso tudo antes da metade do século, viu? Se os objetivos dos caras forem alcançados,
A fusão nuclear poderá finalmente deixar os laboratórios para se transformar em uma nova fonte de energia limpa e praticamente inesgotável. Sim, ainda existem enormes desafios científicos e de engenharia pela frente, mas cada avanço em materiais, cada melhoria no confinamento magnético e cada minuto adicional de estabilidade no ciplasma aproxima a humanidade de um objetivo que é perseguido já há mais de meio século, viu? E uma startup chinesa chamada FinGen Robotics afirma ter criado uma IA que, instalada em um robô, ela não só aprende como é que ela move um braço específico. Esse sistema aprende o objetivo da tarefa e adapta automaticamente seus movimentos para qualquer estrutura mecânica que é compatível, ou seja, qualquer tipo de robô. Para demonstrar essa capacidade, os pesquisadores utilizaram 3 braços robóticos completamente diferentes. O primeiro possui apenas um segmento flexível e 2 graus de liberdade. O segundo dobra essa complexidade com 2 segmentos articulados. Já o terceiro utiliza 3 segmentos contínuos, 7 graus de liberdade e uma estrutura muito mais parecida com um tentáculo do que com um braço convencional. Apesar dessas diferenças físicas, todos conseguiram executar tarefas utilizando o mesmo modelo de inteligência artificial. Em vez de enxergar apenas os motores e articulações, o chamado FI0 transforma todo o corpo do robô em um grafo, uma espécie de mapa digital que descreve como cada parte da estrutura está conectada às demais. Dessa forma, quando ele recebe uma nova configuração mecânica, a IA não precisa reaprender tudo novamente. Ela apenas interpreta esse novo corpo através desse mapa e adapta os seus movimentos ao formato disponível. Outra característica interessante é que o treinamento pode exigir apenas uma única demonstração humana. Quando surgir uma nova tarefa inédita, basta só um operador humano executá-la uma única vez. O sistema observa a sequência de movimentos, identifica o objetivo final e calcula como reproduzir aquele resultado ali utilizando qualquer outro tipo de robô que é compatível, mesmo que a sua anatomia seja completamente diferente daquela que ele está acostumado. Na prática, meus amigos, isso aí desacopla a inteligência artificial do hardware. Até hoje, a indústria concentrou grande parte dos investimentos na tentativa de construir um robô humanoide perfeito, que seria capaz de fazer absolutamente tudo. Mas a FinGen Robotics aposta em uma estratégia diferente. Em vez de um único robô universal, ela imagina um futuro que é composto por diferentes corpos especializados. Alguns podem utilizar tentáculos macios como esses aí para poder manipular objetos delicados. Outros podem usar braços industriais para levantar as cargas pesadas. Ainda outros poderão operar instrumentos cirúrgicos extremamente precisos. Segundo eles, o importante é que todos compartilhem a mesma inteligência artificial. E agora deixando a China um pouco de lado e fazendo uma visitinha ali nos Estados Unidos. O Google Gemini Robotics 2 segue basicamente essa mesma ideia aí que foi apresentada pelo robô, entre aspas, Octopus chinês aí, só que com algumas diferenças. Em vez de dividir inteligência artificial em vários programas independentes, a DeepMind do Google criou uma arquitetura que é unificada, baseada em modelos de visão, linguagem e ação. Tá, vamos falar de prática, o que é que acontece no dia a dia? Bem, o robô passa a enxergar o ambiente, compreender os comandos em linguagem natural, ou seja, um humano falando para ele, e transforma tudo isso diretamente em movimentos físicos, sem depender de diversos sistemas separados que estariam conversando entre si. Mas esse cenário aí é organizado em diferentes níveis, viu? No centro está o modelo principal, que é responsável por interpretar imagens, compreender instruções e decidir quais movimentos executar. Acima dele atua um módulo de raciocínio estratégico, e esse é capaz de dividir as tarefas longas em pequenas etapas, organizar sequências complexas e até coordenar o trabalho entre diferentes robôs. Já próximo ao hardware, existe uma terceira camada que é extremamente importante. Parte da inteligência artificial roda diretamente no próprio robô, dispensando aquela conexão constante com a internet e buscando todo momento uma instrução na nuvem. Isso, claro, reduz latência, melhora a segurança e permite que determinadas funções continuem operando mesmo quando a comunicação com a nuvem é interrompida. Essa arquitetura também facilita a adaptação para diferentes plataformas. Durante as demonstrações, o Gemini Robotics 2 foi integrado ao robô humanoide Apollo, da Aptronic, e dessa forma permitiu ao robô caminhar, se agachar, manipular objetos e executar os movimentos contínuos usando apenas os comandos de linguagem natural que um ser humano falava para ele. Ao mesmo tempo, a plataforma também demonstrou compatibilidade com mãos robóticas altamente sofisticadas, incluindo os modelos com 22 graus de liberdade, que seriam capazes de realizar tarefas extremamente delicadas, como, por exemplo, fechar sacos plásticos, manipular tecidos e até dar alguns pequenos nós em cordas.
E essas são atividades que exigem um nível de coordenação muito superior ao simples ato de pegar uma caixa em uma linha de produção e transportá-la de um lugar para o outro. Um outro ponto interessante está na velocidade de adaptação. Segundo a DeepMind, o sistema consegue ser transferido para novos robôs utilizando apenas algumas centenas de exemplos de treinamento. Dessa forma, segundo eles, reduz drasticamente o tempo que é necessário para ensinar novas máquinas a executar tarefas semelhantes. Mas quanto maior a autonomia, maior também é a preocupação com segurança, né? A gente tem visto alguns vídeos no canal falando sobre isso. E já pensando nisso, a DeepMind apresentou um novo conjunto de testes chamado de Asimov. Esse é desenvolvido para avaliar se a inteligência artificial é capaz de identificar as atuações perigosas e recusar os comandos potencialmente inseguros. O e-Attack, desenvolvido pela fabricante turca Karsan em parceria com a empresa de software Adastec, mostrou seu novo veículo operando comercialmente em uma rota pública ali na região de Brabante do Norte, na Holanda, ligando diferentes pontos em um importante complexo turístico, e isso tudo sem a presença de nenhum motorista humano ao volante. Para isso, o ônibus utiliza um sistema de condução autônoma classificado como nível 4 na escala internacional SAE. Na prática, isso significa que ele é capaz de executar sozinho todas as tarefas de direção dentro de um ambiente operacional previamente definido. Ele acelera, ele freia, faz as curvas, interpreta a sinalização, identifica os obstáculos e toma decisões sem depender de intervenção constante de um ser humano. Essa capacidade é possível graças à combinação de diversos sensores trabalhando ao mesmo tempo. Câmeras monitoram o ambiente ao redor do veículo, radares acompanham objetos em movimento, sensores LiDAR criam mapas tridimensionais extremamente precisos das vias e os computadores de bordo cruzam todas essas informações em tempo real para poder construir aquela representação completa do trânsito. E sobre essa camada de percepção, atua o software desenvolvido pela Adastec, que é responsável por interpretar o cenário, planejar a rota e controlar continuamente a direção, ou seja, acelerando e freando quando necessário e mudando de direção. Além da condução autônoma, o projeto também foi pensado para poder ampliar a acessibilidade. O veículo possui um piso baixo, sistemas automáticos para embarque e desembarque de cadeiras de rodas e uma arquitetura totalmente elétrica, reduzindo as emissões e o barulho durante a operação. Mas talvez o aspecto mais importante desse projeto todo aí seja o precedente regulatório. Até pouco tempo atrás, veículos autônomos estavam limitados apenas a aeroportos, universidades, centros logísticos ou áreas privadas. A autorização para transportar passageiros pagantes em vias públicas representa um avanço bem importante na confiança das autoridades europeias em relação à tecnologia de direção autônoma. A operação também acontece em parceria com a Arriva, uma das maiores empresas de transporte público da Europa, que é responsável por integrar esse novo modelo à infraestrutura já existente. Se os resultados continuarem sendo positivos como já estão sendo, iniciativas semelhantes poderão surgir em outras cidades, principalmente em rotas curtas, centros urbanos, aeroportos e regiões onde já existem, acredite ou não, dificuldade para contratar motoristas humanos. Robôs trabalhando em temperaturas próximas a 40 graus abaixo de zero é um problema, viu? E nem sempre é por causa do gelo nem do vento, mas sim pela própria bateria que eles usam. À medida que o frio vai aumentando, as reações químicas desaceleram, a autonomia despenca e a potência simplesmente desaparece. Mas agora, pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências, no Instituto de Física Química de Dalian, afirmam ter desenvolvido uma nova bateria de lítio-metal que é capaz de manter o alto desempenho mesmo em condições extremas. Em vez de usar a arquitetura tradicional, baseada em anodos de grafite, eles desenvolveram uma bateria de lítio-metal, uma tecnologia que já há alguns anos tem despertado interesse por oferecer a densidade energética que é muito superior às células convencionais. O resultado foi uma célula experimental de 25 Ah, capaz de atingir cerca de 750 Wh por quilograma em temperatura ambiente, um valor que é muito acima da maioria das baterias comerciais utilizadas atualmente. Mas o aspecto mais impressionante aparece quando o frio vai entrando em cena. Mesmo operando a menos 40 graus, a nova bateria conseguiu manter uma densidade energética que é próxima a 447 Wh por quilograma, dessa forma preservando uma quantidade significativa de energia disponível, mesmo em um ambiente onde as baterias tradicionais costumam perder boa parte do desempenho. Além disso, os testes mostraram que a célula suporta descargas extremamente rápidas, o que significa fornecer grandes quantidades de energia em um intervalo que é muito curto. E essa característica é especialmente importante para os equipamentos que precisam de picos instantâneos de potência, como por exemplo drones durante a decolagem, robôs industriais, veículos autônomos ou sistemas militares operando em regiões congeladas. Um outro dado interessante é a baixa taxa de autodescarga. Segundo os pesquisadores, a bateria perde menos de 1% da sua carga por ano quando ela é armazenada, permitindo longos períodos de estocagem sem perda significativa de energia.
Grande parte desse desempenho vem da combinação de um anodo de lítio-metal com um novo cátodo baseado em óxidos de alta entropia. Apesar de toda essa loucura, entre aspas, falada aí, segundo os caras, essa é uma classe de materiais que é desenvolvida para oferecer maior estabilidade química e estrutural, mesmo sob condições extremas de temperatura e corrente elétrica. E ainda segundo eles, o projeto já começou a avançar além dos laboratórios, viu? Os pesquisadores instalaram uma linha piloto que é capaz de produzir cerca de 10 toneladas de material por ano, permitindo dessa forma fabricar células em quantidade suficiente para poder ampliar os testes em aplicações reais. O objetivo é validar essa tecnologia em drones, robôs de inspeção, sensores remotos, equipamentos científicos e futuras plataformas aeroespaciais que precisam operar durante longos períodos sem possibilidade de recarga. Eu sei que não, mas eu vou perguntar, tá? Já parou para pensar se a China, com mais de 1,4 bilhão de habitantes, conseguisse produzir boa parte da sua carne, a carne que eles consomem, sem depender de grandes rebanhos, extensas pastagens ou importações recordes todos os anos de alimentos? Bem, essa é exatamente uma das estratégias que a China diz ter começado a desenvolver para poder enfrentar um dos seus maiores desafios nacionais, a segurança alimentar do seu povo. Em vez de investir apenas na expansão da agropecuária tradicional, o país aposta cada vez mais na produção de carne cultivada em laboratório, aliando biotecnologia, automação e inteligência artificial para transformar células biológicas em alimentos consumíveis pelos humanos. Apesar de, sim, ser uma potência agrícola, a China ainda depende fortemente de mercado internacional para poder alimentar a sua população. Atualmente, o país responde por uma parcela significativa das importações globais de carne bovina e continua comprando enormes volumes de soja para poder abastecer a sua gigantesca indústria pecuária. Essa dependência representa um desafio estratégico, principalmente em um cenário de tensões comerciais, mudanças climáticas e instabilidade nas cadeias globais de abastecimento. Por isso, o governo chinês passou a tratar a produção de alimentos como uma questão de segurança nacional. Uma das principais apostas é a carne cultivada em laboratório. A ideia, que por aqui já é bem conhecida, inclusive a JBS tem trabalhado nisso, é que, em vez de criar e abater os animais, pesquisadores coletam pequenas amostras de células sem abater os animais, que são multiplicadas em bioreatores abastecidos com nutrientes. Nessas estruturas, as células crescem e formam tecido muscular, dando origem a cortes de carne que são produzidos sem a necessidade da criação convencional de rebanhos. A expectativa é que, nas próximas décadas, essa tecnologia deixe os laboratórios e alcance a escala industrial. Já é consumida por aí, mas não em escala industrial. Então, estudos ligados ao planejamento estratégico chinês apontam que, até meados desse século, proteínas produzidas por cultivo celular poderão representar até 35% a 55% da demanda nacional por esse tipo de alimento por lá. Para isso, será necessário combinar avanços em engenharia de tecidos, automação industrial, biologia molecular e redução de custos de produção. Ou seja, a ideia é tornar esse tipo de alimento artificial, entre aspas, competitivos em relação à pecuária tradicional. Mas a estratégia chinesa não termina aí, viu? Enquanto a carne cultivada em laboratório ainda está amadurecendo, digamos assim, tecnologicamente, o país também trabalha para já poder reduzir a sua dependência das importações de grãos que são utilizados na alimentação do animal. Por lá, as empresas do setor suíno já conseguiram diminuir drasticamente a quantidade de farelo de soja que é utilizada nas rações, e isso tudo sem comprometer o desenvolvimento dos animais. Eles fizeram isso usando a biotecnologia. Em alguns casos, essa redução representa dezenas de quilos de grãos que são economizados por cada animal ao longo do ciclo produtivo. Assim como já aconteceu com os painéis solares, as baterias, os carros elétricos, agora estão acontecendo também com os robôs humanoides, né? A China parece apostar que dominar cedo essa nova indústria aí poderá garantir vantagens econômicas e também estratégicas, claro, já nas próximas décadas. E a NVIDIA colocou em produção a sua nova plataforma Spectrum-X Ethernet Photonics, uma arquitetura que utiliza luz para poder transportar informações entre os servidores e promete dessa forma transformar a infraestrutura dos data centers de inteligência artificial. Essa estrutura nasceu para poder conectar computadores, servidores e usuários, tudo isso acessando as páginas da internet, enviando e-mails ou assistindo vídeos, por exemplo. Esse modelo atual funciona muito bem quando milhares de dispositivos trocam pequenas quantidades de dados ao mesmo tempo, mas treinar modelos modernos de inteligência artificial, meus amigos, é uma tarefa completamente diferente, viu? Em um grande cluster de inteligência artificial, centenas de milhares de GPUs precisam compartilhar as informações continuamente, e basta que uma pequena parte dessa comunicação atrase alguns milissegundos para que milhares de processadores permaneçam esperando, desperdiçando tempo, energia e desempenho, e claro, dinheiro, né? Foi justamente para eliminar esse gargalo aí que nasceu o Spectrum-X.
Sua principal inovação está na utilização de uma tecnologia que aproxima os componentes ópticos diretamente dos chips responsáveis pelo tráfego da rede. Em vez de transportar os sinais elétricos por longas distâncias antes de convertê-los em luz, essa conversão acontece praticamente dentro do próprio equipamento. O resultado é uma comunicação muito mais rápida, eficiente e com um menor consumo energético. Segundo a NVIDIA, essa arquitetura reduz em até 4 vezes a quantidade de lasers que são necessários para transmitir os dados pelas fibras ópticas e pode também diminuir significativamente o consumo de energia dentro da infraestrutura de rede, um fator cada vez mais importante em data centers que já consomem dezenas ou até centenas de megawatts. Mas velocidade sozinha não resolve tudo, é claro. Um outro desafio é evitar o congestionamento. Para ficar fácil agora, visualiza aí, imagina milhares de caminhões tentando utilizar a mesma rodovia ao mesmo tempo. Mesmo que todos sejam rápidos, basta um pequeno bloqueio para formar um enorme engarrafamento, não é verdade? Nas redes de inteligência artificial acontece algo bem parecido. A NVIDIA também afirma que essa nova arquitetura aumenta significativamente a confiabilidade da rede, reduzindo pontos de falha e facilitando a construção de data centers muito maiores do que os que tem atualmente. No fim das contas, meus amigos, talvez a próxima grande revolução da inteligência artificial não esteja apenas nos processadores, como nós imaginávamos antes, né? Ela pode sim estar nas, entre aspas, estradas invisíveis por onde circulam todos esses dados. Se gostou desse episódio, já deixa o seu like, tá bom? Não esquece não, confere a sua inscrição, clica aí em uma das 2 sugestões na sua tela que você me ajuda bastante, tá? E a gente vai se ver no próximo. É um vídeo interessante, tenho certeza, você vai gostar. Valeu por chegar até aqui e te espero daqui a pouquinho. Clica aí, tá bom? Tchau, tchau, valeu. Até logo, na verdade, né? Tchau, tchau.